Bom dia, boa tarde. Eu vou começar a fazer a explicação aqui do modo de utilização aqui do Volkswagen, o 31320, mas ele também serve para o 31380, o V-Tronic. Eu vou dar uma passada rápida aqui sobre o sistema de regeneração, né? Ele basicamente, o que o motorista precisa fazer para a gente simplificar aqui? Quando o caminhão acender qualquer luz aqui no painel, qualquer luz que ele tiver acesa, basicamente a única coisa que o motorista tem que fazer é não desligar o caminhão se tiver uma luz acesa. O primeiro aviso, se eu não me engano, é um triângulo. Se ele tiver aceso, você chegou no local, no seu destino, permanece com o caminhão ligado, a não ser que você tenha que desligar o caminhão para sair, para fazer alguma coisa, enfim. Aí nesse caso, você vai estar cancelando a regeneração e no segundo aviso, ele vai acender duas luzes, se eu não me engano, essa com essa aqui. No terceiro aviso, você vai ter que fazer a regeneração manual. No quarto aviso, você vai ter que levar esse caminhão para concessionária. Então, basicamente acendeu alguma luz aqui no painel, eu não desligo o caminhão quando eu chegar no meu destino. Deixa ele ligado, que quando ele finalizar a regeneração, ele já vai desligar automaticamente. Então, basicamente, é isso. Agora vou ligar o veículo aqui para fazer algumas explicações em relação às funções do caminhão, certo? Você sempre vai utilizar o volante aqui. Então, as setas de cima, você vai mudar as opções da aba que você selecionou no menu. Então, vamos lá. Você vem aqui, agora nas setas de baixo, você tem aqui informação viagem, meu menu, isso aqui você desconsidera, e eu também não vou falar nada em relação às configurações, porque no caso do meu veículo aqui, eu já deixei as configurações programadas do jeito que eu gostaria. Então você vai usar basicamente informação veículo ou informação viagem. Então vamos começar lá, informação veículo. Você vai na função, que aqui você escolhe, dá o OK, e ele entrou nas funções do veículo. Então aqui ele vai te passar falha, vai passar faixa de rotação, tensão da bateria, pressão de óleo, e aqui o AdBlue, que é o nível do Arla, e o de baixo é a pressão do balão de ar, tá? Então você vai utilizar esse menu, e voltando aqui para mudar o outro, informação veículo, informação viagem. Basicamente você só vai usar esses dois, informação viagem quando você está rodando, e veículo ali para você ver o nível de ar, a temperatura. Então aqui tem nota do motorista, faixa de rotação, autonomia, consumo, informação viagem, velocidade, tá? Então basicamente essas informações você vai utilizar. Para você zerar aqui as informações de viagem, você segura esse botãozinho aqui no canto. Segurou ele aqui, ele zerou, viagem 000. Então, volante, você sempre vai estar utilizando aqui essas funções para você ver a funcionalidade no painel, certo? E se você apertar esse botão aqui, ele aparece esse playzinho aqui, aí esses botões passam a funcionar no rádio e não mais no painel. Você apertou aqui de volta, ele volta a mexer as funções do painel. Bom, agora eu vou continuando aqui a explicação. Aqui é a alavanca do câmbio do caminhão. Então ela tem a posição neutro, a posição drive, a drive manobra. O que seria a drive manobra? Ela simplesmente, o caminhão ele vai andar a 5, 10 km por hora. Ele fica mais sensível. Então é bom quando você vai manobrar dentro de um local apertado ali, que você não quer que o caminhão dê um tranco, por você não ter o pedal da embreagem ali para dosar.
ele fica mais sensível quando está no drive manobra. O mesmo segue pro ré manobra, tá? Então ré manobra, ré, neutro e drive. Voltando aqui pro neutro, você apertando aqui a alavanca para baixo, ele vai pro modo manual. Você apertando novamente, ele volta pro modo automático. Aqui é o freio motor, para cima ativa, para baixo desativa, ou aperta o botãozinho aqui. Eu tô preferindo utilizar aqui o botão. E sempre que for engatar o caminhão, você tem que estar pisando no freio. Se eu não estiver pisando no freio e girar a alavanca aqui, ó, antes de engatar, pressione o freio. Então ele sempre vai pedir para pressionar o freio, senão ele não engata. E o freio motor, ele tem duas configurações. Ou você configura ele, que seria, você está acelerando, você tirou o pé do acelerador, ele já aciona o freio motor. Ou você deixa ele configurado para quando você está freando, aciona o freio motor. Na nossa utilização aqui, eu deixei ele selecionado para ele funcionar quando aciona o freio. E isso você muda nas configurações lá no painel, tá? Então vou iniciar a viagem aqui, soltei o freio de mão, pé no freio, coloquei o drive. O que eu percebi dessa versão automatizada com outros veículos que eu já dirigi automatizado é que, em comparação aqui, por exemplo, com o automatizado que a gente utiliza aqui da Mercedes, vamos dizer assim que o da Volkswagen ele é um pouquinho mais, pode-se dizer a palavra burro. Ele tem aqui, ó, leia aqui: para clives muito acentuados, utilize a transmissão automatizada em manual. Ou seja, falta aqui no painel, ele tem dois modos de condução. Ele tem um modo normal, que ali fica a letra D, e ele tem um modo off-road. O que é a diferença desses dois modos? No off-road, ele fica um pouco mais esperto nas trocas de marcha e ele aumenta um pouco mais a rotação quando ele vai trocar a marcha. No modo normal, ele troca bem curto a marcha, então quando o caminhão começa a desenvolver, ele já troca. Então, seguindo aqui a orientação ali de aclive, ó, a gente vai pegar uma subida. O que é a orientação? Você põe no modo manual e você inicia a sua subida. Então aqui estou acelerando, dei um toque para cima, coloquei a quinta marcha e eu vou manter aqui na quinta marcha. Eu poderia estar no modo automático? Sim. Só que o que acontece? Quando você está no modo automático, o câmbio, ele basicamente é como você está pressionando o pedal do acelerador. Então, se eu colocar ele no modo automático e pisar ali no acelerador, aí ele vai acelerar. Ó, vou voltar para o modo automático. Ele vai acelerar ali, e se tiver no modo normal, quando ele chegar no 15, ele já vai querer trocar a marcha e você está numa subida. Aí o caminhão não vai desenvolver, vai parar, e às vezes você vai ter até que parar o caminhão. Então, pegou uma subida acentuada, modo manual, ajusto a marcha como se eu estivesse passando a marcha ali normal. Tô em um local plano aqui, rodovia, você pode manter ele no modo automático. Então voltei aqui no modo normal, tô indo num terreno plano, vou apertar aqui o botão do freio motor. Acendeu a luz no painel. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir o barulho, ó. Mas se eu tô pisando no freio, o freio motor funciona. Se eu tirei o pé do freio, no modo que eu selecionei, ele não aciona. Ó, aí por exemplo, a gente vai ter uma subida logo aqui em frente. Então ele tem uma outra função que eu achei meio que desnecessária. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, o acelerador nosso é o pedal. O acelerador não, é como se fosse para você dosar a troca de marcha. Tô acelerando devagar e ele não tá trocando a marcha. Pô, ele tá de oitava aqui e tá uma subida. Se eu apertar o acelerador e apertar até embaixo, ele tem uma travinha. Eu esqueci o nome dessa função. Com essa travinha, o que ele faz às vezes? Ele reduz uma marcha e estica um pouquinho mais a marcha do caminhão. Mas eu não achei isso muito útil. É melhor você acelerar aqui normal. Eu tô subindo aqui, eu achei que o caminhão tá perdendo a força. Você pode complementar o modo automático trocando as marchas. Então eu baixei aqui, reduzi uma marcha e tô dosando o meu pé no acelerador. Se eu não pisar forte, ele não vai trocar. Se eu manter a aceleração, se eu apertei ali, eu tô dizendo para ele, ó, quero mais marcha. E aí se eu tô no modo normal, ele vai na faixa no 15 aqui e já vai trocar. Ele tá trocando as marchas tudo no 15.
Se eu deixar no modo off-road, ele vai esticar um pouquinho mais essa marcha. Então, basicamente, esse veículo automatizado, você tem que complementar o modo automático com o manual sempre. Ele não é um veículo que você vai pôr no automático e vai embora. Então aqui tá no plano, não tá em um local muito acidentado, não tem muita subida, você pode pôr o modo automático e você aprende a dosar a sua aceleração no pedal. Vou entrar dentro de uma obra ou uma subida íngreme. Pega aqui a alavanca, coloca no modo automático, no modo manual e faz a seleção da marcha. Para cima aumenta, para baixo diminui. Então, basicamente é isso. Você vai andando aqui com o caminhão, pô, tô de décima, tem uma subidinha ali. Vou esperar ele reduzir a marcha? Não, dou um toquinho para baixo aqui, já peço a marcha que eu quero e vou dosando a aceleração aqui no pedal. Ó, no mais aqui, ó. Posso parar aqui, ele vai reduzir as marchas normal. Basicamente você não tem que complementar muito. Porém, você não consegue andar com esse veículo somente no modo automatizado. Você até consegue entrar, pegar subida, entrar em obra ali no modo automático, mas você tem que ter muita sensibilidade no pedal ali, porque qualquer aceleradinha mais ou menos que você der, ele pode tentar trocar uma marcha no momento errado. Então a orientação, inclusive do fabricante, é aclives acentuados, põe no modo manual. E bom, beleza, é isso, tá tudo explicado aqui, orientado. Esse aqui é o assistente de subida. Enquanto tá essa luz verde piscando, ele travou o freio, ó. Eu vou tirar o pé do pedal do freio, ó. Aí vai apitar. Apitou, você acelera. Tá no modo manual aqui, eu nem vi. Aí apitou, você acelera. Para finalizar aqui, ó, o acionamento da tomada de força. Segurei o botão. Opa, não coloquei no neutro. Ó, segurei o botão. Aí ele acionou a tomada de força. Acionou a tomada de força. Eu posso aqui subir a alavanca para bascular. Ligo o piloto automático. Ele acionou a função ali branquinha no painel. E vou subir a aceleração. Subir a aceleração até 1200, que foi o que eu deixei configurado aqui para esse veículo. Tá? Então aqui, esse é o acionamento da tomada de força, né? O resto é o basculamento normal, que vocês já sabem. Nesse aqui eu deixei configurado que se a aceleração passar dos 1200, ele desativa a tomada de força. Então, por exemplo, se eu for puxar o caminhão aqui para frente, ó, eu piso no freio, aí eu ponho no drive manobra, porque aí se eu acelerar menos dos 1200 giro, ele não desativa a tomada de força até ele terminar de subir a caçamba. Mas se eu acelerar mais que isso, você já vai ver que ele desativa. Vou colocar aqui a caçamba para descer. Ó. Acelerei aqui mais de 1200, ó, ele já desacionou automaticamente a tomada de força, que foi a configuração que eu coloquei aqui para acelerar até 1200. Aí vou desligar aqui o piloto automático e posso voltar aqui para o modo automático.